Fala galera, hoje eu quero falar sobre o Banco do Brasil e se você investe em bolsa de valores, seja Banco do Brasil ou outra empresa, ainda assim eu quero falar com você porque eu quero já trazer um dado aqui muito importante aqui na minha cola. Ó, esse dado vai falar assim, ó, a probabilidade de perder dinheiro em ações. Então, ele compara aqui o tempo investido versus a probabilidade que você tem de perder dinheiro. Bom, ele começa dizendo aqui, ó, em uma semana, se você comprar e vender ações, tá? Você tem 63% de chance, né, de perder dinheiro. 40% de chance de perder dinheiro em um mês. Em um ano, você tem 26% de chance de perder dinheiro. 5 anos, 13% e vai caindo, tá? 10 anos, 9% e em 20 anos, ou seja, a longuíssimo prazo, você tem quantos? 4% só de chance de perder dinheiro. Se inscreva no meu canal, meu nome é Robert Marques e aqui nós falamos sobre negócios, investimentos e comportamentos financeiros, tá? Bom, dito que quanto mais tempo você deixa seu dinheiro alocado na bolsa de valores, menor a probabilidade de você perder dinheiro. Dito isso, quero dizer que não é uma recomendação, mas o Banco do Brasil vem apresentando péssimos resultados, vem apresentando primeiro trimestre, péssimo resultado abaixo do esperado. Segundo trimestre, pior resultado ainda, muito, muito abaixo do esperado. E aí, para você entender, eu vou dar um pano de fundo aqui, tá? O porquê, talvez esse motivo bem rapidamente. Quero dizer que não sei se você conhece, mas Banco do Brasil, ele tem um foco ali no agronegócio e com certeza vem sendo prejudicado pelo tarifaço, pelo próprio agronegócio, né, em si, com as chuvas que não vem tendo, a seca a longuíssimo prazo, etc. Então o agronegócio em si já não está bem e com certeza o Banco do Brasil é prejudicado mediante isso. Forte do agronegócio, aliás, o forte do Banco do Brasil é o agronegócio. Então, a maior carteira, tá, do Banco do Brasil é o agronegócio. E a sua inadimplência, que é a falta de pagamento, tá? Quando o credor vai lá, pega o dinheiro do banco e não devolve, essa inadimplência vem crescendo a cada ano, diminuindo com certeza o lucro. Além do tarifaço, né, que Trump aplicou no Brasil, muitos interesses políticos, interesses econômicos, isso tudo influencia no preço das ações. O preço das ações estava, sei lá, há um ano atrás estava batendo ali seus 29, 30, 31 reais e hoje, quanto está hoje? Hoje é sábado, né? Na verdade está fechado, mas essa semana chegou a bater 18 reais, então uma desvalorização absurda. Eu não sou nenhum analista, tá? Para recomendar ação, mas desde já eu quero falar que não, eu não venderia as ações. Vale lembrar que Banco do Brasil é uma empresa muito sólida, uma empresa que sempre apresentou resultado, uma empresa histórica aqui no Brasil, uma empresa que sempre apresentou bons dividendos, é uma ótima pagadora de dividendos, sem contar que é o segmento, né, bancário, então por si só ela já é um segmento, né, muito sólido, muito firme, constante em resultado, mas teve essa baixa, né, em 2025 e aqui já vai algumas lições que eu tiro. Então, conforme o dado que eu apresentei para você, tirado pelas principais universidades, tá, do mundo, não é um dado da minha cabeça, nem do Instagram, é um dado sólido, com pesquisas, tá? Algumas lições aqui, tá? Se você pensa em entrar no mercado de ações, tá, a curto prazo, não caia nessa de dinheiro rápido, não existe, tá? Dinheiro rápido, não caia nessa de resultado rápido, seja constante, pense a longo prazo. São nos piores momentos que nós estamos vivendo, né? Economicamente falando, politicamente falando, um caos. São nesses momentos que são os melhores momentos para comprar. Onde a massa tá indo, querendo vender ações, querendo acabar com o Banco do Brasil. Eu acho que você pode pensar diferente numa via contrária a essa de, cara, será que não é uma ótima oportunidade para estar comprando essas ações?
Será que não é uma ótima oportunidade para estar abaixando, né, meu preço médio? Então, se você tem já ações compradas e está despencando, você compra, você abaixa o preço médio e depois você lucra. É mais fácil você lucrar na subida. Então, será que eu não preciso olhar mais a longo prazo ao invés de cair na manada de venda? Acho que quando nós falamos, né, de bolsa de valores aqui no canal, nós sempre falamos sobre o longo prazo. O longo prazo em uma empresa sólida, fundamentada, é muito, muito provável que você ganhe dinheiro, tá? Principalmente quando nós falamos sobre liberdade financeira, quando nós falamos sobre aposentadoria, que na minha idade e na sua idade dificilmente nós teremos, tá? Que você sabe é o caos que é. Só um dado, vai jogar aqui um dado, né? A partir de 2030, no Brasil haverá mais velhos que criança. Se você entende um pouco do assunto, você sabe, né, que quem banca o INSS, que quem patrocina a aposentadoria dos mais velhos, bem rasgadamente falando, são jovens trabalhando, contribuindo com os encargos, impostos, para pagar, né, a aposentadoria. Se essa balança altera, não existe tanto jovem para bancar os mais velhos, essa pirâmide um dia vai quebrar. Tá? A gente está muito próximo disso. E para finalizar, eu queria interagir com você, né? Lógico. Então, comenta aqui se você já investe na Bolsa de Valores, quais são suas empresas e se você está vendido, né, ou comprado nas ações do Banco do Brasil. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de investir sempre a longo prazo.